O governo federal fez uma nova reunião no fim desta tarde para tratar da invasão à Venezuela e informou que irá participar da reunião do Conselho de Segurança da ONU já na próxima segunda-feira. A Paola Cuenca acompanhou toda essa reunião, essa coletiva, e traz outras informações para a gente. Uma boa noite para você, Paola. E qual é a expectativa para esse novo encontro lá na ONU? Boa noite para você também, Simone, para quem nos acompanha. De acordo com a ministra interina das Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha, a expectativa do governo brasileiro é de reforçar o posicionamento de defesa do direito internacional e de condenação aos ataques feitos pelos Estados Unidos à Venezuela, isso na reunião aberta do Conselho de Segurança da ONU, que está prevista para acontecer na manhã da próxima segunda-feira. Eu questionei ainda a embaixadora se o governo brasileiro vê com preocupação a decisão dos Estados Unidos de assumir o comando da Venezuela. E, de acordo com Maria Laura da Rocha, a partir dessa reunião da próxima segunda-feira e de outros encontros que vão acontecer, o Brasil vai poder ter uma ideia de como ficarão os próximos passos. De toda forma, a embaixadora foi firme ao dizer que, para o Brasil, hoje, quem está no comando da Venezuela é a vice de Maduro, agora, presidente interina, nas palavras da própria embaixadora, Delcy Rodrigues. O presidente Lula participou da reunião do fim dessa tarde por videoconferência, fez a coordenação dessa reunião, e quem também participou à distância foram os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social. O chanceler Mauro Vieira não participou desse encontro porque ele já está em voo para retornar ao Brasil. A previsão é de que ele chegue ainda na madrugada do domingo. Segundo o ministro José Múcio, a situação na fronteira entre Brasil e Venezuela é tranquila. 100 turistas brasileiros que estavam no país vizinho conseguiram retornar ao Brasil sem qualquer tipo de dificuldade. E, bom, esse ataque dos Estados Unidos pegou o mundo de surpresa neste sábado e não foi diferente aqui no Brasil, aqui em Brasília. Mas ainda logo na parte da manhã, o presidente Lula, que está fora de Brasília, fez uma publicação nas redes sociais condenando os ataques. Acompanhe na reportagem. A manifestação de Lula foi publicada por volta das 10 da manhã. O presidente afirmou que os bombardeios e a captura de Nicolás Maduro ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O presidente se referiu ao episódio como flagrante violação do direito internacional e reforçou que a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. Lula ainda destacou que a ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. Por fim, fez um apelo para que a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, a ONU, responda de forma vigorosa ao episódio e se colocou à disposição para a promoção do diálogo e da cooperação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, demonstrou preocupação com os efeitos da ação norte-americana. Quando acontece em um país vizinho, o impacto é múltiplo para o nosso povo e sistema de saúde. O Ministério da Saúde e o SUS Roraima já absorvem impactos da situação da Venezuela. Que venha a paz. Enquanto isso, cuidaremos de quem precisar ser cuidado em solo brasileiro. Diante dos ataques, uma reunião de emergência foi convocada aqui no Ministério de Relações Exteriores ainda na manhã deste sábado. Lula, que está no Rio de Janeiro, coordenou o encontro por videochamada. Também participaram o chanceler Mauro Vieira, os ministros José Múcio da Defesa, Rui Costa da Casa Civil, Sidônio Palmeira da Comunicação Social, além de assessores, diplomatas e representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Relações Institucionais. Ao final do encontro, a ministra interina de Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, relatou que não havia brasileiros em perigo. O ministro das Relações Exteriores relatou os contatos que manteve com seus homólogos nas últimas horas e indicou não haver, até o momento, notícias de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. A comunidade brasileira está tranquila e nenhuma ocorrência até o momento. Os turistas que lá estão conseguindo sair normalmente, normalidade total com relação à comunidade brasileira.
Governadores brasileiros se manifestaram sobre o ataque americano e a captura de Nicolás Maduro. No Rio Grande do Sul, vivem mais de 52 mil venezuelanos, entre imigrantes e refugiados. Das nacionalidades acolhidas no estado, a venezuelana é a que concentra o maior número. Eles representam praticamente 1/3 do total de imigrantes em território gaúcho. Em férias e longe do estado, o governador Eduardo Leite, do PSD, se manifestou. Dá sim para condenar o regime ditatorial de Maduro sem nenhuma relativização. O que existe na Venezuela é uma ditadura. Viola direitos, sufoca liberdades, faz o povo sofrer. E, ao mesmo tempo, dá e é necessário condenar uma intervenção militar estrangeira feita à margem do direito internacional, sem respeitar o princípio básico da não intervenção. Derrubar um ditador pode até parecer moralmente correto, mas o problema é o precedente. Eduardo Leite ainda disse que para resolver conflitos, a diplomacia entre os países deve prevalecer, com diálogo e respeito, e que a América Latina precisa de paz e cooperação, sem intervenções armadas, como a feita pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Governadores de outros estados brasileiros também se pronunciaram. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também aprovou a operação americana. Hoje o mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Que 2026 começa agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda e no final do ano o Brasil também vence. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, condenou o chavismo e desejou que a queda de Nicolás Maduro sirva para que o povo venezuelano finalmente reencontre a paz, estabilidade e o caminho do desenvolvimento. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, aprovou a invasão e parabenizou o presidente Trump pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela. No Pará, o governador Helder Barbalho, do MDB, condenou o que chamou de retrocesso histórico na América do Sul, mas condenou a permanência de Maduro no poder, que chamou de ditador. Barbalho ainda classificou a ação americana de capturar e sequestrar o chefe de Estado de um país soberano como uma agressão à ordem internacional. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, criticou a agressão americana e reforçou a posição do governo brasileiro e do presidente Lula e o compromisso contra a violência e a favor da defesa do diálogo e da convivência pacífica entre os países. E não foram só os governadores. Deputados e senadores também se manifestaram sobre a captura de Nicolás Maduro e a ação militar dos Estados Unidos lá na Venezuela. Então agora nós vamos ao vivo para Brasília com a Ariane Bittencourt, que tem outras informações para a gente. Uma boa noite para você, Ariane. Bom, os parlamentares romperam silêncio em meio até o recesso, né, das casas. É isso, viu, Simone? Boa noite a você também, a todos que nos acompanham. O recesso parlamentar só termina no começo do mês que vem, mas neste sábado muitos deputados e senadores usaram as redes sociais para repercutir essa ação dos Estados Unidos. E houve uma divisão muito clara. Enquanto parlamentares da base governista condenaram a ação e a captura de Nicolás Maduro e falaram na preservação da soberania, a oposição celebrou e disse que a Venezuela poderá se reencontrar com a paz, com a democracia e também com a liberdade sem o domínio de Nicolás Maduro. Partidos políticos também se manifestaram, inclusive alguns deles condenando a ação, mas ponderando que o regime de Maduro também era condenável. Há ainda por aqui parlamentares se movimentando para que algumas comissões do Senado e da Câmara possam ter reuniões extraordinárias mesmo durante o recesso parlamentar. Vamos acompanhar a reportagem detalhando essas repercussões aqui em Brasília. O líder do Partido Liberal na Câmara parabenizou o presidente dos Estados Unidos pela operação militar. Segundo Sóstenes Cavalcante, uma das diferenças da direita é a franqueza. Donald Trump foi claro, disse ele. O interesse americano é o petróleo da Venezuela. O país investiu muito para explorar e Chávez e Maduro não foram recíprocos.
Em vídeo divulgado no meio da tarde, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou que o presidente Trump começou a levar paz e democracia para o país sul-americano. Muita coisa ainda virá à tona com a possível delação de Nicolás Maduro sobre tráfico internacional de drogas e armas, financiamento de grupos narcoterroristas, ajuda para ditadores se manterem no poder, inclusive mediante fraudes eleitorais, como aconteceu na Venezuela e todos viram. Também pelas redes sociais, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse que agora os venezuelanos terão uma chance. Quem sabe esse evento possa levar a uma transição de poder pacífico e restauração da democracia. Ainda é muito cedo para fazer essa avaliação, mas pelo menos agora sai daquela inércia e há uma chance das coisas realmente mudarem. Do lado da base governista, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara repudiou os ataques da Casa Branca. Lindbergh Farias defendeu que o respeito à independência, à autodeterminação dos povos e à não intervenção são preceitos básicos de soberania de todas as nações. A líder do PSOL na Câmara classificou a ação militar da Casa Branca como gravíssima. Isso é colocar em risco todos os países da América Latina, isso é gerar uma instabilidade no mundo todo. Me preocupa a possibilidade de uma intervenção nas eleições brasileiras. Nós precisamos unir todos os povos para defender a soberania, que é um bem inegociável. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, escreveu que o ataque foi inaceitável e que conflitos entre estados soberanos devem ser resolvidos pela via do diálogo, diplomacia e negociação, jamais pelo uso da força, da violência ou da guerra. Partidos políticos também se manifestaram. Em nota, o PSDB repudiou a ação norte-americana e disse que a violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância. E acrescentou que essa posição não implica qualquer apoio ao regime autoritário de Nicolás Maduro. Já o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, alegou que acabou o tempo em que o ditador Maduro era tratado com um respeito que jamais mereceu e que hoje a América do Sul começa a acordar de um pesadelo. Deputados e senadores estão em recesso parlamentar até o dia 1º de fevereiro, mas a Comissão de Relações Exteriores do Senado já avalia pedir reuniões extraordinárias nas próximas semanas para discutir como ficam as relações entre Brasil e Estados Unidos, além de possíveis respostas às consequências da ação militar norte-americana contra a Venezuela.